Em 2016, 2017, a gente achava que o momento era complexo, mas ele era, nossa, muito mais simples do que tem sido os últimos anos, né? Aquela lógica de complexidade, ela foi importante, especialmente para trazer essa preocupação ou esse entendimento que a cooperativa teve na época de que o que nos trouxe até aqui não nos levará para novas conquistas no futuro. Então, um desafio que nós tínhamos no início era colocar todas as nossas ações, tudo que a gente queria fazer no mapa e também resumir isso, né? E o desafio era fazer com que esse material que a gente desenvolvia de forma conjunta na cooperativa não ficasse engavetado. Quando eu estou realizando o meu trabalho no meu dia a dia, se eu entendo por que eu estou fazendo isso, ou seja, para onde a cooperativa está indo com base nas ações que eu estou fazendo, faz muito mais sentido. De alguns anos para cá, o mapa da Pioneira ele conseguiu dar clareza de outros aspectos, não só estratégicos, mas especialmente os que têm conexão com a cultura e com o propósito da cooperativa. Um dos grandes marcos para mim foi lá em 2017, quando foi a primeira vez que o conselho, a diretoria e todas as pessoas, lideranças, né, que participaram na construção do nosso propósito. A gente tem muita clareza que construir comunidades melhores a gente faz há mais de 120 anos. Mas em algum momento a gente se deu conta que a gente escreveu isso, a gente conseguiu encontrar uma frase que representava isso de forma concreta. Também com a evolução nessa janela de tempo, vai surgindo como um acelerador da estratégia também o conceito da inovação, primeiro como conceito, primeiro como uma área em si cuidando, e aí depois disseminando também esse olhar de inovação. E vai também trazendo a clareza que não é uma grande máquina, mas é cuidar do básico para a gente então ir avançando nessa experiência de todos os envolvidos e principalmente do associado. E esse movimento, essa escolha de inovação como um tema da estratégia da cooperativa, ela foi fundamental para poder sustentar uma série de projetos que foram super importantes para a estratégia da cooperativa, como as plataformas de crédito, o GUG, que é a nossa plataforma de conhecimento e gestão da informação, e também o Juntos, que é o nosso programa Fidelidade. Todos esses projetos eles foram oriundos da escolha estratégica da cooperativa de colocar a inovação como acelerador da estratégia. E esse trabalho paralelo de inovação e estratégia fez com que a cooperativa, para ter mais insumos, mais conteúdo para construir um mapa mais rico, fosse ouvir mais pessoas e ouvir genuinamente, ouvir abertamente. E aí a forma como a gente construiu essa estratégia para mim foi muito interessante, porque num movimento também do Conselho de Administração de se aproximar mais dos associados, a gente construiu pelos conselheiros de administração rodas de conversa em agências conversando com associados. E algo bastante interessante nessas rodas de conversa é que um requisito para o associado poder ser convidado ali participar dessa roda de conversa é que ele não fosse um coordenador de núcleo, porque se entendia que o coordenador de núcleo ele já estava mais envolvido com a cooperativa, talvez ele já tinha uma visão mais positiva da cooperativa, talvez ele não traria naquele momento os pontos mais críticos. E o objetivo da cooperativa naquele momento era ouvir o associado comum, que não tinha o envolvimento na cooperativa, para entender como a cooperativa poderia ser melhor. E ficou assim bem evidente que a gente precisava primeiro trabalhar o básico, que o básico era, entre aspas, né, fazer um feijãozinho com arroz bem feito. E aí surge o conceito da pirâmide da experiência do associado, onde a gente estrutura o que é básico, o que é mais intermediário, ligado ao negócio, ao relacionamento com o associado, e aquilo que é mais emocional,
que vai levar mais um contexto mais de longo prazo no encantamento do associado. Isso para a cooperativa foi muito importante, de se dar conta de, antes de querer encantar o associado, eu preciso fazer muito bem o atendimento da necessidade básica. Então a gente sai um pouco da questão de um olhar só para produto e serviço e focar mais na realidade, necessidade de cada um dos associados. Nós passaríamos a colocar o interesse do associado à frente do interesse da cooperativa. O associado passou a nos enxergar de uma forma diferente. Poxa, mas vocês não querem me vender nada? Não, a gente quer entender o teu momento de vida e te entregar o que realmente faz sentido para ti. Só que de forma bem genuína, uma coisa é tu colocar isso no papel, a gente quer dar a melhor experiência para o associado. A outra coisa é tu entregar isso de coração, né? De tu entender que tu falha também, tu abrir as tuas vulnerabilidades para o associado e dizer: desculpa, nós erramos. Essa aceitação das nossas vulnerabilidades passa pela pirâmide de experiência, porque senão era só escrever associado no centro. Para isso foi necessário muita coragem. E aí, num terceiro ponto, nessa pirâmide da experiência do associado, a gente começou a falar do emocional. Que daí sim, tangibilizar para o associado o quanto era importante ter o propósito entendido, compreendido e difundido, mas também que ele percebesse o valor de ser um associado de uma cooperativa. Um outro grande marco foi lá em 2017, a cooperativa contratou uma empresa, a People and Results, que é uma empresa especializada em diagnóstico de cultura. E esse diagnóstico de cultura foi feito lá no finalzinho de 2017, no último quadrimestre, Onde se identificou que nós tínhamos várias âncoras a serem trabalhadas. E também algo que se mantém até hoje, que foi a identificação dos nossos 4 valores, que é o simples, próximos, juntos e ativos. A cultura, ela era um mar, ela aparece na parte inferior do mapa, porque nós navegamos no mar da cultura. A cultura é um mar pelo qual todos nós fazemos parte e é lá que nós estamos navegando. Essa era a temática em que a cultura foi apresentada. E no ciclo 2018-2020, a gente escolhe fazer algo bastante inédito na forma como a gente comunica a estratégia. E aí surge o Game da Estratégia. Então, cada colaborador baixou um aplicativo do Game da Estratégia e ele teve que, ao longo de 30, 45 dias, percorrer uma série de desafios gamificados, onde ele respondia perguntas, ele fazia atividades em grupo, ele tinha que fazer atividades junto com os associados e com a comunidade. Então, inclusive por isso, quando a gente olha para o mapa estratégico 2018-2020, ele tem uma série de elementos lúdicos, porque estes desenhos foram os desenhos que, numa jornada do herói que foi construída naquele momento, levaram o colaborador do ponto A para o ponto B daquele desafio. A gente fala muito, né, do propósito do sistema Sicredi, tem muito lá a palavra juntos, né? Então eu acho que essa construção que ela no início ela era feita lá com direcionamento do conselho de administração e muito mais pelos diretores, e depois ele era repassado e apresentado através de eventos e alinhamentos estratégicos para os colaboradores, né? Evoluiu bastante e essa construção passou a ser feita de uma forma mais coletiva. Então isso é uma coisa que marca bastante e a gente vê os resultados muito positivos com essa construção coletiva. O novo mapa, ele traz uma série de questões importantes. Primeiro, de ter palavras-chave. E as 2 palavras-chave desse novo mapa são experiência e eficiência. Porque ele deixa de ter um olhar padronizado para o associado, como se todos os sócios fossem iguais e tivessem as mesmas necessidades, para um olhar muito mais personalizado. E daí entra a lógica dos grandes centros urbanos, da especialização no atendimento. E aí entra uma outra questão que eu acho que é fundamental, um marco importante, que naquele ciclo 2018-2020, a gente deu muito foco também em segmentos estratégicos. Fazendo isso surge
o agro, surge o turismo e surge a energia renovável, que depois, num ciclo seguinte, tem um refinamento para focar de forma mais direta em energia solar. E em 2019, a gente encontra também uma resposta para a estratégia da cooperativa naquele momento, onde vínhamos fortalecendo como atender melhor a necessidade do associado. Nós criamos o CSC, que é o Centro de Soluções Compartilhadas, na sede da cooperativa, e lá nós centralizamos toda a parte operacional dos produtos e serviços que eram formalizados e realizados nas agências. Com isso a gente desafoga as agências, deixa elas mais voltadas para a área de negócios, para mais tempo para relacionamento com os associados. Então acho que foi um passo importante para a gente conseguir avançar aí para os próximos anos também. 2019 nós entramos aí o ano com a ideia da gestão pioneira, inspirada em propósito e em negócios conscientes, que mudou totalmente a nossa forma de se relacionar com o associado. E fazer essa transição, fazer essa evolução, era o momento certo, por quê? Porque a gente estava bem, né? A gente não fez um movimento desses ou uma evolução do nosso modelo de gestão no momento que a gente estaria passando dificuldades, ou a gente estaria com prejuízos, ou até mesmo com resultados não bons, né? A gente fez no melhor momento da cooperativa porque a gente acreditava piamente que nós podíamos ter uma cooperativa melhor para as pessoas, com outro modelo de gestão, com uma nova forma de fazer negócios e relacionamento, mas muito seguindo o nosso propósito de juntos construirmos comunidades melhores. E isso tudo pautado em duas palavras que ficaram muito presentes nessa janela do tempo, né? Fé e coragem. Já 2020, então, nós entramos o ano aí cheios de ideias, com muita vontade de fazer a coisa acontecer, e aí tivemos a pandemia. E aí a gente ter os valores registrados, vividos, traz para aquele momento, e me arrepio toda quando eu falo, que a gente pôde ver que, de fato, a gente estava ali para ser próximo de verdade, do colaborador, do associado, né, da família do associado, da família do colaborador e também do nosso fornecedor. Porque foi um momento em que a gente percebeu a cooperativa olhando para o fornecedor e dizendo assim: minha mão está aqui, o que tu precisa para te não encerrar com a tua atividade agora? E aí tem uma frase que a gente sempre usa aqui na Pioneira, que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, a cooperativa sempre consegue fazer a diferença. A gente tomou uma decisão muito, muito forte. Nós criamos uma linha de recursos próprios. Só para ter uma ideia, a gente conseguiu, em 4 meses, colocar 120 milhões de reais aqui na nossa região de atuação. Naquele momento, os empresários, as lideranças disseram: nossa, o Sicredi fez algo que ninguém fez. As outras instituições financeiras, naquele momento, fecharam as linhas, bloquearam tudo porque eles estavam com medo de provisão, de inadimplência, de não pagamento. E nós fizemos justamente o contrário. A gente criou essa linha para manter negócios abertos, para garantir emprego e renda, para que os nossos associados, os nossos parceiros do ecossistema pudessem manter as suas operações. E aí, me lembro até hoje que em maio de 2020 nós tivemos uma discussão, né, muito importante, porque ainda existia naquele momento uma parte dos nossos colaboradores ainda tinha algumas metas, e a gente entendeu que com essa evolução, com esse momento que a gente estava vivendo da pandemia, que a gente precisava estar perto do associado, que não fazia sentido mais nenhum a gente ter esses objetivos individuais por colaboradores. E aí a gente definiu lá, foi no final de maio de 2020, que a gente iria derrubar todas as metas e que a gente não teria mais nenhuma meta na cooperativa. Inclusive a gente intitulou isso como um grande marco, né? Vamos queimar os navios.
E olhar para trás, para os mapas estratégicos, não é ter vergonha do que passamos, mas sim ter muito orgulho de cada um dos períodos que a gente viveu e do quanto aqueles períodos que a gente viveu, eles foram importantes para construir a pioneira que a gente tem hoje. A gente escuta, a gente vê que tem muitas grandes empresas, grandes organizações que têm planejamentos estratégicos excelentes, estruturados, que inclusive vêm consultorias caríssimas para fazer, só que na verdade, na prática, isso não acontece. E na cooperativa, na pioneira, é genuíno. Se eu tivesse que traduzir todos os mapas da cooperativa numa palavra, hoje eu não tenho dúvida que a palavra é legado.